Você já percebeu que a vida está cada vez mais pesada, mesmo para quem tem mais coisas do que jamais imaginou ter? Parece irônico, mas é exatamente isso: quanto mais acumulamos, mais perdidos ficamos. E essa é a armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas sem que elas percebam. Talvez você esteja preso nela agora. Talvez você ache que só precisa de mais um pouco e mais dinheiro, mais conforto, mais objetos, mais reconhecimento, quando, na verdade, tudo que você realmente precisa é de menos. Muito menos. E é aqui que essa conversa começa, porque existe um ponto em que o excesso não te protege, mas te destrói. Ele te sufoca, te distrai, te esgota, e você nem percebe. A vida se torna uma corrida infinita, uma busca desesperada por algo que nunca chega, porque quanto mais você corre, mais distante a linha de chegada parece. Mas existe um outro caminho. Um caminho que quase ninguém vê porque está soterrado por barulho, por pressa, por desejos fabricados. Um caminho que redefine sua mente, sua espiritualidade, sua paz e o verdadeiro sentido de existir. E esse caminho começa quando você entende que menos não é falta, é liberdade. Pense um pouco. Quantas coisas você desejou achando que, quando conseguisse, finalmente ficaria em paz? Pode ter sido dinheiro. Pode ter sido um celular novo. Pode ter sido um carro, um tênis, uma roupa, um relacionamento. E você até conseguiu algumas dessas coisas. Por alguns dias, talvez semanas, sentiu uma falsa sensação de vitória. Mas logo aquela sensação evaporou, e você voltou ao mesmo ponto de antes, ansioso, incompleto, inquieto, como se algo estivesse faltando. A verdade é que não faltava algo material, faltava clareza. Faltava propósito. Faltava silêncio interno. E isso não se compra. A vida moderna criou um vício coletivo pelo mais, e esse vício está destruindo mentes, relacionamentos e destinos. É como comer sem fome, beber sem sede, comprar sem necessidade. Você cresce acreditando que quanto mais conquistar, mais completo será. Mas ninguém te contou que o excesso cria ruído, e o ruído te impede de enxergar a própria alma. É aqui que entra a grande verdade: você precisa de menos. Muito menos. Não apenas menos coisas, mas menos distrações, menos pressões, menos pessoas sugando sua energia, menos expectativas que não são suas. Precisa de menos consumo emocional, menos corridas sem direção, menos comparações com vidas que nem existem de verdade. Precisa de menos barulho para ouvir o que realmente importa. Precisa de menos ilusões para ver a realidade. Precisa de menos peso no corpo, na mente e no coração. E quando você entende isso, a vida muda de significado. Não porque fica mais fácil, e mais porque fica mais leve. E tudo que é leve se move mais rápido. Tudo que é leve chega mais longe. As pessoas vivem acumulando achando que isso é segurança. Mas o excesso não te protege, e ele te prende. Ele te deixa dependente. Ele te deixa fraco. Um exemplo simples: quanto mais coisas materiais você junta, mais medo você tem de perder. Quanto mais você depende da opinião dos outros, mais fragilizado você fica quando ela muda. Quanto mais você enche sua mente de conteúdo inútil, menos espaço sobra para ideias realmente importantes. E você nem percebe que está sendo esmagado pelo próprio acúmulo. É como alguém que afunda porque tenta nadar carregando pedras. E talvez essa seja a melhor metáfora para explicar por que tanta gente está cansada, estressada, desmotivada. Não é falta de força. É excesso de peso. Mas existe um detalhe ainda mais profundo, e talvez desconfortável: e às vezes, o excesso é intencional. O mundo quer que você tenha mais porque isso te distrai do que realmente deveria importar. O sistema precisa que você consuma. As empresas precisam que você deseje. As plataformas precisam que você se compare. O mercado precisa que você se sinta insuficiente. Porque uma pessoa satisfeita não compra. Uma pessoa em paz não precisa de distração. Uma pessoa consciente não é manipulável. Então,
Eles te oferecem tudo, menos o que realmente importa. Porque se você descobrir que menos é suficiente, o mundo perde o controle sobre você. Talvez por isso poucas pessoas despertem. Porque despertar exige coragem para abrir mão daquilo que nunca te pertenceu de verdade. Mas quando você decide viver com menos, algo extraordinário acontece, você redescobre a si mesmo. De repente, pequenas coisas ganham significado. Um momento de silêncio. Uma conversa verdadeira. Um café quente olhando pela janela. A sensação de estar presente sem pressa. A lucidez de perceber que o que te faz bem não tem preço. E o curioso é que quando você se liberta do excesso, você finalmente encontra o que estava procurando desde o início. Paz. Clareza. Propósito. Direção. E claro, força. Porque força não vem do acúmulo. Vem da essência. Vem do foco. Vem da leveza de saber exatamente quem você é quando tudo que é desnecessário cai no chão. Só que existe um ponto do caminho onde as coisas ficam mais difíceis, e é aqui que muitos desistem. Porque viver com menos parece fácil na teoria, mas exige escolhas difíceis na prática. Exige dizer não para hábitos que anestesiam. Exige se afastar de pessoas que drenam sua energia. Exige desfazer a bagunça mental que você acumulou por anos. Exige olhar para dentro, e isso assusta. Exige parar de usar o excesso como muleta. Porque o acúmulo dá a falsa sensação de controle. Dá a impressão de que você está no comando, quando na verdade você está preso. E quando você tenta largar o excesso, sente como se estivesse perdendo algo, quando, no fundo, está apenas recuperando tudo o que perdeu enquanto tentava carregar o que não precisava. E é nesse conflito emocional que acontece o clímax. É quando você percebe que tudo aquilo que você colocava como prioridade não era prioridade nenhuma. Que tudo aquilo que você acreditava que precisava não tinha valor algum. Que tantas coisas que você perseguia só te afastavam de você mesmo. E quando essa ficha cai, a vida muda para sempre. É como tirar uma mochila pesada depois de uma longa caminhada. Você sente um alívio tão profundo que se pergunta como conseguiu viver tanto tempo daquele jeito. E a resposta é simples: você não sabia. Você estava preso em automático. Mas agora sabe. E saber é o primeiro passo para a libertação. Nesse exato momento, você pode estar sentindo algo dentro de você. Uma mistura de inquietação, reflexão e talvez até incômodo. Isso é bom. Isso significa que esse despertar já começou. Significa que alguma área da sua vida está pedindo leveza. Algum excesso está sufocando sua paz. Alguma parte sua está implorando para respirar. E você sabe disso. A pergunta é: o que você vai fazer agora? Vai fingir que não ouviu esse chamado? Ou vai dar o primeiro passo para uma vida mais leve, mais clara, mais alinhada com quem você realmente é? Porque no final das contas, tudo se resume a isso: você precisa de menos para ter mais. Menos peso para ter mais movimento. Menos distrações para ter mais foco. Less barulho para ter mais clareza. Menos ilusões para ter mais verdade. Menos aparência para ter mais essência. Menos coisas para ter mais vida. E se você entende isso, você já está há anos à frente da maioria. E antes de fechar essa reflexão, deixe eu te dizer algo importante: o que você faz a partir daqui não é só sobre você. É sobre o impacto que sua leveza vai causar ao seu redor. Porque uma pessoa leve inspira. Uma pessoa consciente contagia. Uma pessoa livre transforma ambientes inteiros. E esse vídeo pode ser o início dessa virada. Pode ser a semente que muda tudo. E se você sentiu que esse conteúdo te ajudou, te provocou ou te despertou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber o que isso gerou em você. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque cada um deles vai te levar ainda mais fundo nesse processo de clareza e transformação. E claro, deixa o like,
Porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo importa, e ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão carregando pesos que nunca foram delas. A vida é curta demais para ser vivida em excesso. E longa demais para ser vivida no automático. Escolha o leve. Escolha o essencial. Escolha você. Porque no fim, a verdade continua a mesma, e você precisa de menos. Muito menos. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido sua vida muda.